Se anima, fala assim, se anima. Se anima. Porque o Senhor vai falar contigo nessa Vai falar noite. contigo nesta noite. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos que abram as Bíblias em Mateus 18, versículo 21. Aleluia. Mateus 18, 21. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Aleluia. Amém? Amém. Não senti firmeza no amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Feche seus olhos, meu amado. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui na tua presença, te agradecendo por esta oportunidade de trazer a tua palavra para o teu povo. Meu Pai, melhor coisa não há do que estar aqui fazendo a tua obra, te engrandecendo, te bendizendo. Meu Deus, eu te peço humildemente, usa-me para falar com a tua igreja, meu Deus. Amém. Eu não sou nada, meu Pai, mas me capacita agora através do teu Espírito Santo, para que essas pessoas saiam daqui cheias do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós lemos aqui Mateus 18, 21. E o tema dessa noite é: perdoar é uma decisão. Diga para o seu irmão: perdoar é uma decisão. A palavra do Senhor começa dizendo aqui: Jesus ele estava pregando sobre o pecado de um irmão, e começa a chegar a questão do perdão. E a palavra diz que Pedro começa a perguntar a Jesus quantas vezes ele poderia, quantas vezes, como se fossem chances, quantas chances teria um irmão dele se pecasse contra ele e ele o perdoaria. É como um videogame que você vai jogando, aí morre, aí tem mais outra vida, morre e tem mais outra vida. Mas Jesus diz, Pedro ele começa a falar até 7. Aí Jesus diz 70 vezes 7. E ele começa a pregar aqui, começa a falar uma parábola que vai encaixar nessa questão aqui, desse tema: perdoar é uma decisão. Porque hoje o aspecto perdão, a cada dia mais, vai saindo do nosso dia a dia. O orgulho. Muitas vezes nós temos pessoas para pedir perdão. Muitas vezes nós magoamos algumas pessoas. Muitas vezes inconscientemente, outras vezes até querendo. E não pedimos o perdão. As coisas se tornam difíceis para perdoar. Imagine amando, já não perdoa. Imagine as pessoas que não amam. Aí vai ficando mais difícil. Porque aquela pessoa que você não ama, você já fica mais orgulhoso de pedir perdão. E a palavra do Senhor, ele começa a falar aqui de um rei que tinha um servo. E esse servo devia ao rei. Aqui no 23. E ele devia. E o rei começa a fazer as contas com ele. E ele devia 10.000 talentos ao rei. Só que o servo ele não tinha como pagar. E o rei fala: olha, nós vamos vender tudo teu, vamos vender você e seus filhos. E ele começa pedindo piedade, pedindo ali, ó, misericórdia ao seu rei. Me perdoa, eu não tenho como te pagar, mas não faz isso comigo. E o rei tem compaixão dele e perdoa as dívidas. Mas Jesus continua dizendo aqui para os discípulos que ao sair da presença do rei, ou seja, eu sou o servo, eu chego até o rei e peço para que ele perdoe
perdoe as minhas dívidas, porque eu não tenho como pagar naquele momento. Eu iria ser vendido, eu, minha família, meus filhos, e o rei me perdoou, e saí eu como servo daquele rei. Quando eu saio da presença dele, vem um conservo, ou seja, o servo, meu servo, e ele me deve 100 talentos, e eu chego, vou cobrar a ele diz, olha, não tenho como te pagar. E eu, como servo, pego aquele conservo e falo, olha, você vai ser preso agora. E pego ele, prendo, coloco numa prisão, porque ele me deve, não tinha como ele me pagar. E os outros conservos olham aquela situação indignado e chegam para o rei e falam, olha, o teu servo fez isso, isso e isso com o conservo dele. E o rei chama aquele servo na presença, e Jesus começa dizendo aqui, continua dizendo, servo malvado, quer dizer que eu te perdoei, mas você não fez o mesmo com o seu conservo? Pois agora, já que você não fez isso, eu vou te lançar na presença dos teus atormentadores, ou dos teus caça-carrascos. E assim aconteceu, e Jesus termina dizendo aqui, no versículo 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Meus amados, muitas vezes, muitas pessoas acham que perdoar é uma questão que é de mim mesmo. Nem venha conversar comigo sobre perdão, é no meu tempo. Tem gente que é assim, é no meu tempo, quando eu sentir no meu coração eu perdoo. Mas a palavra do Senhor aqui não está dizendo que é dessa forma. Ela está dizendo que é uma obrigação nossa, é um mandamento, meu amado, é uma obrigação. Eu quero te dizer que se nós não perdoarmos aqueles que têm nos ofendido, Deus não nos perdoa. Jesus disse isso, não é o irmão Cleito que está dizendo. Hoje é domingo, inicia-se uma semana, e eu vejo muitas pessoas dizendo, olha, eu tenho Deus, eu creio neste Deus, mas não crê nos mandamentos do Senhor, não crê nos mandamentos de Jesus. Eu conheço uma pessoa, inclusive da minha família, minha irmã, inclusive, e um dia desse nós discutimos porque ela não perdoava. Ela não perdoa. Falei, rapaz, não existe isso. Aí começa a fazer drama. Porque não foi você que passou por isso. Porque ele fez isso comigo. Rapaz, tem de drama. Libera o perdão, meu amado. Você vai ficar livre. Você vai ficar livre. Eu fico olhando meu pai mesmo, pastor, às vezes ele comete umas gafes, aí fica ali sentindo e fala, ó, é comigo e Deus mesmo, eu vou lhe pedir o perdão, consigo perdoar também a ele e Deus. Ele fala logo, mas tá certo, que perdoar é isso. Perdoar não é você voltar a ser como era antes, não. Eu conto sempre uma situação, se um ladrão, você deixa aqui a carteira, você confiou, aí vem um ladrão e bafa a carteira, né? A palavra do Senhor diz que você tem que perdoar o ladrão. Mas você vai confiar novamente a carteira lá? Não, meu irmão. Confiança é uma coisa conquistada. Confiança é conquista. Mesma coisa, uma mulher, quando um homem vai se aproximando dela, na primeira vez ela, o que esse cara quer? Depois ali ele vai ganhando a confiança, dela. Às vezes daí ela deixa ele gerir a situação. E é assim como Jesus nos ensina nesta noite. Perdoar é uma decisão. E eu quero te dizer, meu amado, perdoar é uma obrigação nossa. Porque para nós estarmos bem com Deus, nós precisamos perdoar. Não adianta você chegar a querer vir adorar a Deus. Porque eu estou bem, eu adorei ao Senhor hoje, e não consegue perdoar. Quantas pessoas aí ficam doentes porque não perdoam? Quantas pessoas aí pagam preços altos porque não perdoam? Doenças, atribulações, porque não liberam um perdão.
Eu quero te dizer, meu amado, que aquela pessoa que te ofendeu, mesmo ela sendo uma pessoa má contigo, Deus a ama. Deus a ama. E você deve amar. O princípio do Evangelho é amor. O princípio do Evangelho é amor. Teu vizinho, tua esposa, teu marido, você tem que amar. Cada um tem seus defeitos, cada um tem seus erros, e nós temos que amar cada um como ele é. E é assim que Deus nos ensina nessa noite. Eu quero exemplificar o que é perdoar e como é uma obrigação. Muitas vezes a gente acorda cedo. Eu vejo minha esposa mesmo, ela trabalha de 7 da manhã até 7 da noite. Aí ela chega de noite, vai providenciar ali a questão de uma comida de noite, vai ensinar ainda meu filho no dever, nos exercícios da escola, ainda resolve uma coisa ou outra, aí vai lá e deita. Quando chega no outro dia, 6 horas da manhã, está ali de novo, para pegar 7. Eu sei que eu ouço o despertador dela, eu só faço assim, para ela acordar logo, para ficar despertando no meu ouvido. E quantas vezes nós temos a obrigação de acordar cedo, né? A Bia ali assim, né? Acorda cedo, e às vezes dá aquela preguiça, né? De acordar cedo, e vê o Rafael naquela preguiça, e fala, oh, que vontade, tá igual o Rafael ali. Mas só que é uma obrigação dela. Ela tem que levantar para fazer o café, arrumar a filhinha dela para levar para a escola. É assim ou não é? É assim que nós temos que fazer com relação ao perdão, meu amado. Mesmo que nós não sintamos o apetite de acordar cedo, mesmo que nós não queiramos perdoar, você tem que perdoar porque é mandamento do Senhor. Nós não podemos nos igualar aos homens do mundo, que não perdoam, que já vão matando. Então você não é cristão. Nós estamos vendo aí quantos casamentos estão terminando porque não há o perdão. Só porque uma esposa pisou no calo? Só porque o marido às vezes chegou atrasado? E aí fica lá uma semana. Porque um falou uma palavra que o outro não queria ouvir, por causa de uma palavra às vezes. E aí fica aquele orgulho, e prefere passar assim uma semana sem se falar, para ver, acho que na cabeça assim, fica pensando, eu vou esperar esquecer. Aí quando esquecer, volta tudo ao normal. Mas não custa nada pedir perdão. E nós vivemos em uma nação que falar perdão, falar me perdoe, é tão insignificante para quem fala, mas para quem ouve, desarma na hora. Desarma na hora. Porque eu trabalhei numa empresa, eu gerenciava muitas pessoas, já disse aqui. E quando eu errava, simplesmente eu falava, me perdoe. E a pessoa, mas me perdoe, estou pedindo perdão aqui. Eu errei com você. Acabou, não tem mais conversa, eu já pedi perdão. E é assim que nós temos que aprender. Porque você com Deus, você vai ficar bem. O pastor ali, ele fala, é comigo agora é comigo e Deus. Não quero nem saber. Essa semana mesmo passou uma aqui, eu gosto de você me perdoe, não sei o quê. O cara deu uma piada e falou, pronto, agora é com você e Deus. Eu já pedi meu perdão. Ele já pediu perdão para a consciência dele ali, está tranquila. Está tranquila, mano. E é assim que nós temos que fazer. Porque o Senhor, Ele quer nos abençoar. Muitas vezes o Senhor nos abençoa, nos perdoa. Quantas vezes nós erramos durante o dia? Quantas vezes nós pecamos durante o dia e o Senhor nem pensa? Você ainda pensa, eu vou pensar se vou perdoar. Deus nem pensa. Ele te perdoa e te abençoa. E muitas vezes nós somos egoístas, hipócritas, dizemos que somos cristãos evangélicos e nós ficamos segurando o perdão por causa de um orgulho, querendo ser a palmatória do mundo. Nós temos que perdoar. E perdoar é um mandamento. Você tem que dizer, olha, Senhor, eu perdoo. Eu perdoo essa pessoa que me ofendeu, essa pessoa que falou aquela palavra comigo. Ó Deus, me abateu aquela palavra. Deus, me deu vontade de dar um murro na cara dela. Me deu um murro, me deu vontade, Senhor, de dar um chute. Mas Senhor, eu perdoo. Eu perdoo. A gente ouviu uma palavra aqui, acho que
na última pregação, né? Sujeitai-vos ao Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu assisti um filme que a mulher estava com um problema no casamento e a irmã, a cunhada, porque tem muita cunhada que só presta para infernizar o casamento mesmo. Eu digo que eu já passei por isso. E aconteceu exatamente como nesse filme, como aconteceu uma vez comigo. E a mulher começa a mandar mensagem para a irmã começa a mandar, fala assim: olha, teu marido está no restaurante aqui sentado com outra mulher, e essa mulher começa: sujeitai-vos a Jesus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Jesus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Senhor, eu te peço, Senhor, me ajuda a perdoar, abençoa meu esposo. Oh Deus, não permite que ele me traia, não permite. E ali no filme começa o cara, na hora que a mulher está pegando na mão dele, ele começa a dar aquele embrulho na mesa mesmo, naquele ótimo restaurante. E ele começa a dar aquela ânsia de vômito e vai para o banheiro vomitar e dá tudo errado. Porque o Senhor ouviu a oração daquela mulher. O problema é que muitas vezes nós preferimos discutir a ofensa do que orar. Deus, ele nos diz: olha, eu te assumo. A partir de agora eu assumo todas as suas causas. Mas o problema é que chega um irmão, joga uma pedra em você, você não vai levar até Jesus. Você quer jogar outra pedra de volta. Isso não é obediência. Isso não é o mandamento que Jesus nos ensina. Meus amados, você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ter a bênção na sua vida? Obedeça os mandamentos do Senhor. Obedeça os mandamentos dele. Eu pedi para filmar essa mensagem porque eu vou mandar para algumas pessoas que têm resistência ao perdão. E eu profetizo em nome de Jesus que através dessa palavra todo orgulho será quebrado em nome de Jesus. Você é cristão e você é abençoado. Ah, mas eu passo por muita tribulação, meu irmão Cleiton. Mas o Senhor é contigo e você vence em todas elas. Amém. Você está aqui é porque o Senhor te ajudou, porque o Senhor te ergueu. Se você for olhar no retrovisor aí durante 2016, quantos problemas, quantas batalhas você passou? Muitas. Mas o Senhor te ajudou e você venceu todas elas. E um mandamento que nós precisamos, essa palavra é para mim também, que nós temos que perdoar. Minhas irmãs mesmo, elas falam: olha, você é muito besta. Você vai na casa de todo mundo, você conversa com todo mundo, você não é brigado com ninguém. Eu falo: mano, eu com Deus. Se a pessoa errar comigo, é problema dela, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Uma vez a pessoa falou assim: Cleiton, deixa de ser besta, você quer ajudar todo mundo. Muitas pessoas só vai até você quando precisam. Eu falo: mas sou eu. Se eu fizer diferente, não vai ser Cleiton. Então eu sou do tipo da pessoa que eu prefiro estar bem. Se tiver alguém que está chateado comigo, mesmo que eu não fiz nada, eu prefiro chegar lá: aconteceu alguma coisa? Olha, se eu lhe fiz alguma coisa, me perdoe, viu? E mata. Aí é eu e Deus também. Então nós temos que perdoar. Perdoar. E eu quero te dizer, não passe um dia sem perdoar. A partir de hoje, se alguém jogar uma pedra em você, não passe um dia sem perdoar. Sabe por quê? Porque quando você deixa, eu vou pensar ainda, o diabo começa a vir agindo, ó. Aí começa trazendo bem um monte de coisa. Aí você começa a imaginar, começa a passar bem um monte de coisa na sua cabeça. E aí vem aquele rancor, aquela coisa ruim. E aí cadê o perdão mais? Porque o diabo já se apossou da situação. Eu erro, você erra. Por isso que nós temos que perdoar. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Amém? É o momento, meu amado, de refletirmos. De refletirmos verdadeiramente. Se você for analisar aqui na Bíblia, nós temos a história de José, né?
José ali, seus irmãos pegam ele, vendem como escravo. Imagina, eu estou aqui, meu pai vai para o centro, aí vem Rafael, Thaís e Vanessa, me pegam e me vendem como escravo. Se fosse no dia de hoje mesmo, a primeira oportunidade que a pessoa tivesse, saía cacetando todo mundo, né? Muitos são assim. Ia botar logo para trabalhar, ó, vou botar para trabalhar, para aprender, para ver que eu sou. Mas Jesus não nos ensina assim. José ele foi vendido como escravo, foi abençoado, continuou obedecendo os mandamentos do Senhor. Teve a oportunidade para ser tentado por uma mulher, ele preferiu obedecer a Deus e seguir os mandamentos dele. Josué foi preso, tem sonhos, profetiza. Todo lugar que José foi, mesmo na prisão, ele foi honrado. Na prisão ele ficava com as chaves na mão. José era abençoado. E ele se torna governador. Ele poderia muito bem ordenar os soldados ali para ir lá dar uma surra nos seus irmãos. Mas ele continuou vivendo, ele e Deus. Eu quero te dizer nessa noite, é você e Deus. Sua vida é você e Deus. Não importa se seu irmão te ofendeu. Não importa se aquela pessoa disse uma palavra contrária para a tua vida. Não importa se alguém está desejando a tua derrota. É você e Deus. Se ele profetizou, se ele disse, olha, eu vou te abençoar, é você e Deus. A escolha é sua. A escolha é sua. Eu lembro que quando eu saí de feira e fui para Aracaju, eu tinha uns 20 anos, 19 para 20 anos. E tinha uma mulher lá que ela era gerente, eu não era gerente ainda, eu fui como vendedor. E essa mulher era uma carrasca minha. Ela começou sendo uma pessoa maravilhosa comigo, mas só que eu sempre fui profissional. Quando eu via as coisas erradas, eu chegava para o dono da empresa, olha, tem que mudar assim, 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 assim. Ela falava, olha, ele quer me derrubar, ele quer tomar meu lugar. E essa mulher foi uma carrasca, era humilhação em cima de humilhação, era uma tribulação. Que tinha vezes que eu me sentia só em Aracaju e eu chorava. Chorava mesmo, pastor. Porque às vezes eu pensava em vir embora. E uma vez eu acesso o computador e eu estou vendo ali, só que a curiosidade, né? Eu falei, eu vou gravar as conversas dela. Tinha MSN, né? Ela não entendia muito, eu botei para gravar. Aí chegava de noite e eu ia. Eu morava na empresa. O computador dela ficava no estoque, só que a janela ela abria e fechava assim. Aí tinha um pau que segurava aqui e outro aqui, né? Aí eu ia na cozinha, pegava uma faca, tirava, pulava a janela e ia lá acessar. Deixa eu ver as novidades. E aí eu via ela, ó, descendo a madeira, como disse o pastor. Descendo a madeira, meu irmão Cleide. E eu chorava. E eu lembro que o dono da empresa falava, não, mas eu não vou demitir ele. Era ou eu ou ele. E rapaz, seja profissional, ele é muito útil na empresa. Ele dá muito resultado na empresa. E isso me fez motivar. E eu comecei a mostrar trabalho. Aí mudou o sistema da empresa. E ele está ali fazendo, todo mundo fez um mutirão para cadastrar os pedidos. E eu fazendo aquele pedido ali, enquanto ela fazia 2, eu fazia 10. Aí a outra gerente fala, rapaz, ele estava falando muito bem de você porque você é ágil, você é dinâmico, você faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Ele estava até conversando comigo que você dá para assumir um comercial administrativo. E ele foi me motivando. Até que então eu assumi a supervisão e ele me deu a parte comercial da empresa. E ela ficou com o administrativo. Só que ela tentava se meter, aí eu, olha, tá se metendo aí. Aí ele começava a tesourar ela. Tesourando. Até chegar um momento que ela teve um AVC. E inclusive eu chorei, não. Chorei. Quando ela teve um AVC, se afastou. Mas veja como Deus faz. A mesma coisa que aconteceu com José, eu choro muito quando eu ouço a palavra de José, o que aconteceu comigo. Porque ela volta para a empresa, ele me pergunta, e aí demite ou não? Você não vai demitir. E ela volta, ela teve um distúrbio mental, ela esqueceu muitas coisas.
você ter ideia, ela escrevia, a letra era toda engarranchada, porque teve um AVC, afetou o cérebro, e eu mantive lá, ó, o caixa faltava, pastor, mas eu mantinha ela. Falava, ó, Nádia, tá faltando caixa aqui. Debitava dela, mas eu não dizia para ela ser demitida. Sabe por quê? Porque eu não queria, eu achava que se eu demitisse era como se fosse uma vingança. Então eu com Deus eu estava tranquilo. Quantas